Olá galera, meu nome é Paulo Cerdeira de Aquino, sou aluno da Universidade Luterana do Brasil e estou aqui hoje para realizar mais uma etapa do meu estágio em História. O tema que eu trago para vocês hoje é Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Vocês sabem? Para quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado que ocorreu de 1914 a 1918 e envolveu as principais nações do mundo, gerando milhões de mortes para ambos os lados. Estima-se que nesse conflito morreram entre 20 e 25 milhões de pessoas. Mas quais foram as causas dessa guerra? Entre as principais causas, nós podemos citar a concorrência econômica, questões nacionalistas e a corrida armamentista. A concorrência econômica entre as nações europeias se intensificou após a Revolução Industrial. A busca por matéria-prima, expansão do mercado e procura por novos consumidores acabou gerando alguns conflitos entre elas. Logo, nesse contexto, começaram as disputas por colônias, principalmente na África e na Ásia, chamadas de disputas imperialistas. As nações mais insatisfeitas eram a Alemanha e Itália. Quanto à questão nacionalista, nós podemos citar três: o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. O pan-eslavismo, movimento apoiado pela Rússia que buscava unir os povos eslavos em um só Estado. Já o pan-germanismo era um movimento que tinha como objetivo de unir os povos germânicos em uma só nação. Com relação ao revanchismo francês, era o sentimento de revanche que a França tinha com a Alemanha, principalmente após ela ter sido derrotada na Guerra Franco-Prussiana pela Prússia, a Prússia que anos mais tarde se tornou o Império Alemão. Logo, a França queria fazer frente aos alemães em questões como a industrialização, restabelecer a supremacia militar contra o rival e retomar o controle da Alsácia-Lorena, uma região rica em minério que havia sido perdida pelos franceses para os alemães durante a Guerra Franco-Prussiana. A corrida armamentista foi o período em que os países buscavam se armar para se fortalecerem, assim poderem defender ou atacar territórios em uma possível guerra. Quando começou a guerra? O estopim da guerra foi após o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando por um jovem sérvio. Logo, o Império Austro-Húngaro não ficou satisfeito com as medidas adotadas pela Sérvia para punir o responsável e no dia 28 de julho de 1914 acabou declarando guerra à Sérvia. Logo, os países aliados a estes começaram a declarar guerra contra os inimigos, dando início à Primeira Guerra Mundial. Quais eram as alianças entre os países? Desde o final do século XIX, os países começaram a fazer alianças políticas que se estenderam durante a guerra. De um lado, nós tínhamos a Tríplice Entente e de outro a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente era formada principalmente por Reino Unido, França e Rússia, e a Tríplice Aliança por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Itália, que em 1915 acabou migrando para a Tríplice Entente, ficando conhecido como a grande traidora da história. Outros países também participaram da guerra, entre eles inclusive o Brasil. Como ocorreu a guerra? A guerra pode ser basicamente dividida em duas fases. A primeira, chamada de guerra de movimento, em que os países movimentaram suas tropas para as áreas específicas na busca de atacar ou defender territórios. E a segunda, que ficou conhecida como guerra de trincheira, onde os conflitos aconteciam nas trincheiras, buracos cavados na terra em que os soldados lutavam por cada palmo do território. Esse período foi considerado o mais longo da guerra, durou aproximadamente 3 anos. Qual foi o desfecho da guerra? O ano de 1917 foi um ano importante para a guerra, pois a Rússia se retirou do conflito devido a uma grande crise econômica, um exército enfraquecido e principalmente devido à Revolução Russa. Também neste ano ocorreu a entrada dos Estados Unidos pelo lado da Tríplice Entente. A guerra acabou em 1918 com a derrota dos países da Tríplice Aliança, que tiveram que se render, consolidando a vitória da Tríplice Entente. Quais foram as consequências da guerra? Os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que decretava fortes punições a esses países. O maior prejudicado foi a Alemanha, que foi considerada a culpada pela guerra. A Alemanha teve a redução do seu exército, controle da indústria bélica, perda de regiões, principalmente da Alsácia-Lorena, e teve que pagar uma multa aos países vencedores. Também houve a criação da Liga das Nações, que mais tarde viria a se tornar a Organização das Nações Unidas. Reconfiguração do mapa europeu, pois após o conflito novos países surgiram
e principalmente a ascensão política e econômica dos Estados Unidos. Bom, galera, esse foi um pequeno resumo aí da Primeira Guerra Mundial, tá? Espero que vocês tenham gostado e fique com Deus e até a próxima.